Olá, pessoal! Como vocês estão? Esperamos que vocês estejam bem. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Rural contra as Fake News. E aproveito para anunciar que esse será o nosso último episódio que irá compor a primeira temporada de podcasts. Aproveite essa pausa para que você assista todos os episódios aqui na nossa playlist no YouTube. E no episódio de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a reprodução em gatos e também sobre detalhes importantes referentes à castração nos felinos. A doutora Maria Eduarda Fernandes, que é médica veterinária, irá trazer sua contribuição contando com a mediação maravilhosa da Thaisa, que esteve aqui nos últimos episódios e tem acompanhado a gente nessa minissérie sobre castração. Confere lá no nosso canal. Então, Thaisa, deixo a fala com você e volto daqui a pouquinho. Vamos então para a nossa última convidada, a doutora Maria Eduarda Fernandes. Vou começar perguntando, doutora, uma coisa que eu nunca entendi. Como que funciona o ciclo reprodutivo das gatas? Olá, doutora Thaisa. Uma grande satisfação estar aqui com vocês, conversando nesse podcast a respeito dessa espécie que é tão única, que é a espécie felina. E, em especial, hoje, a gente vai tratar aí dos gatos. Bom, doutora Thaisa, essa sua primeira pergunta é extremamente pertinente. Muitos tutores têm essa mesma dúvida, como é o ciclo reprodutivo das gatas, como que acontece a descida dos testículos nos gatos machos, quando eles atingem a maturidade sexual. Muita gente tem dúvida a respeito disso e muita gente confunde e acha, né, que os gatos eles funcionam da mesma forma que os cães. E não, são totalmente diferentes. Em relação às gatas fêmeas, elas são poliéstricas sazonais, ou seja, elas têm repetidos ciclos estrais, repetidos cios, com intervalos que podem variar de 2 a 3 semanas, sobretudo nas estações do ano, onde os dias são mais longos do que as noites, então principalmente primavera, verão e também no outono. Em relação à puberdade das gatas, a idade, né, que elas atingem essa puberdade vai variar, mas normalmente tem início quando as gatas atingem cerca aí de 2 a 2,5 kg. E mais ou menos, se a gente for falar em idade, mais ou menos entre 6 a 9 meses de idade. Sendo que tem algumas raças, como por exemplo o siamês, que podem apresentar cios mais precocemente. Então o tutor tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado com as gatinhas dessa raça, porque elas vão apresentar cios mais novas, ao contrário, por exemplo, da raça persa, onde as gatas costumam ter uma maturidade sexual mais tardiamente. Os felinos são realmente animaizinhos muito singulares, né? Existiria, então, uma idade ideal para eu castrar um gatinho ou uma gatinha? Ou não faz diferença? Bom, essa pergunta a respeito da idade ideal para castração, ela é bem discutida entre os cirurgiões veterinários. E o que a gente recomenda para os gatos machos é uma castração imediatamente antes do início da maturidade sexual, ou seja, com aproximadamente 5 a 6 meses de idade. E a gente realizando o procedimento nessa faixa etária, a gente assegura que a castração vai ter poucos reflexos no desenvolvimento desse animal. Além disso, a gente tem uma grande vantagem, que é o 80% de redução nos comportamentos sexuais indesejados. Isso em até 3 semanas após a cirurgia. E que comportamentos são esses? Geralmente as brigas. Gatos machos, eles brigam muito por conta dessa questão do cio das fêmeas. Além disso, os gatos costumam fugir muito também em busca de fêmeas no cio. Fora que a gente tem a questão da pulverização de urina em locais inadequados. Aquele gatinho que urina no sofá, no tapete, em um monte de lugar, né, inadequado, também por conta desse comportamento sexual. E isso tudo a gente consegue resolver com o procedimento de castração. Em relação às gatas fêmeas, a gente também recomenda a castração antes do início da maturidade sexual, com aproximadamente 5 a 7 meses de idade. E aí, nessa faixa etária, os animais eles estão mais maduros, o procedimento tem poucos reflexos no desenvolvimento, esses animais têm menos riscos associados à anestesia. E para as fêmeas, outra grande vantagem é a prevenção de afecções ovarianas e uterinas, como, por exemplo, neoplasias, piometra, fora a prevenção do câncer de mama. Eu só
sugiro aos tutores que deixem as gatas fêmeas dentro de casa e longe do contato com gatos machos até que elas alcancem essa faixa etária ideal para castração, porque, como a gente disse anteriormente, algumas gatas fêmeas podem iniciar o ciclo estral mais precocemente, e se elas tiverem contato com os gatos machos, nesse momento elas podem engravidar. Em situações excepcionais, as gatas fêmeas elas podem ser castradas precocemente, com uma idade aí entre 2 a 3 meses de idade. E aí, nessa faixa etária, dificilmente as gatas já vão ter entrado na maturidade sexual, o útero delas vai estar mais evoluído, então o procedimento é menos traumático, é pouquíssimo invasivo. Em contrapartida, nessa faixa etária de 2 a 3 meses, os animais são mais imaturos, pouco desenvolvidos, então eles podem ter um maior risco anestésico e a castração pode levar a um atraso no desenvolvimento. Então, realizar a castração nessa faixa etária deve acontecer em situações excepcionais e sempre após uma boa conversa com o médico veterinário responsável. Última pergunta para a gente finalizar. Doutora, eu já ouvi muito falar também que os felinos eles ficam obesos depois de castrados. Alguns até mesmo sofrem com uma obstrução uretral, né? Eles não conseguem urinar. Isso é verdade? Explica isso pra gente. Então, doutora Thaisa, em relação à obesidade, a castração ela não predispõe à obesidade. Na verdade, ela pode causar uma redução aí de até 30% do metabolismo basal do animal e, por isso, a necessidade energética desse animal também vai reduzir, o que significa que, após a castração, deverá ser feito um novo cálculo de ingestão alimentar para esse animal não ganhar peso. Se o tutor continuar dando a mesma quantidade de comida que ele dava antes do procedimento, é claro que o animal vai ganhar peso, é claro que o animal vai engordar. Em relação à obstrução uretral, os estudos eles ainda são muito controversos. Então, tem estudos experimentais que já foram realizados no intuito de demonstrar esses reflexos da castração na uretra do gato, principalmente gato macho. E apesar de alguns estudos demonstrarem que existe uma leve redução do diâmetro da uretra pré-púbica em gatos castrados, essa redução do diâmetro da uretra não tem implicação clínica para o animal. Ou seja, não existe nenhuma comprovação científica que mostre que realmente a castração faz com que os animais tenham um diâmetro da uretra muito menor e isso gere mais obstruções. Além disso, a gente deve considerar também que a fisiopatologia das obstruções uretrais é extremamente complexa e depende de múltiplas variáveis. Então, tudo isso pode interferir no desenvolvimento das obstruções. Olha, excelente, viu? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Adorei que a gente pôde conversar e tirar as nossas dúvidas e as dúvidas dos nossos ouvintes. Um beijo e até a próxima. Pois é, Thaisa. Essas informações são muito importantes. Muito obrigada, meninas, pela brilhante participação. Vai ser de grande relevância para os nossos ouvintes receberem informações como essas. E eu aproveito para agradecer a todas as pessoas que se envolveram na organização dessa minissérie. Foi maravilhoso, pessoal. Muito obrigada. Eu espero que essas informações cheguem no maior número de pessoas possível. E como eu disse para vocês no início do episódio, hoje a gente está finalizando a primeira temporada de podcasts. E eu queria agradecer, em nome da Proeste, a toda a contribuição para a existência desse projeto até hoje. À organização, aos profissionais que dedicaram seu tempo nos explicando coisas, principalmente a você que ficou aqui ouvindo a gente. Esse projeto foi muito desafiador e nos ensinou muito sobre como funciona a extensão universitária. Então, gente, continue acompanhando o nosso canal. A UFRRJ tem contribuído muito com informações e com projetos que podem mudar a vida. Então, não deixe de ocupar esse espaço. Por agora, fico por aqui na esperança de voltar em breve. Um grande abraço e até mais.